Olá, pessoal! Vamos dar início, então, à nossa resolução de exercícios sobre a divisão de polinômios por Briot-Ruffini, teorema do resto e o teorema de D'Alembert. Questão 6. Determine o quociente e o resto da divisão do polinômio px igual a x à quarta mais 2x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 4x mais 5 por dx igual a x menos 1, usando o método de Briot-Ruffini. Para utilizar esse método, então, nós montamos aqui a nossa tabelinha. Então, colocamos os coeficientes do polinômio. Então, x à quarta, o coeficiente é 1, do x ao cubo é 2, do x ao quadrado 3, do x é 4 e o termo independente 5. E como nós vamos dividir por x menos 1, o valor que vai vir aqui na chave é o 1, sempre com o sinal trocado. Baixamos o primeiro número. 1 vezes 1, 1 mais 2, 3. 3 vezes 1, 3 mais 3, 6. 6 vezes 1, 6 mais 4, 10. E 10 vezes 1, 10 mais 5, 15. Então, o último valor é o resto e os demais são os coeficientes do quociente. Então, o quociente de x vai ser 1x ao cubo, lembrando que a gente reduz 1 grau do polinômio, mais 3x ao quadrado, mais 6x, mais 10. E o resto é 15. Questão 7. Determine o quociente e o resto da divisão do p de x igual a menos 2x ao cubo, menos 5x mais 3, por d de x igual a x menos 3, usando o método de Briot-Ruffini. Então, vamos lá. O coeficiente de x ao cubo é menos 2. Percebam que a gente não tem o termo x ao quadrado, então a gente coloca 0. O coeficiente de x é menos 5 e o termo independente 3. Aqui na chave, como é x menos 3, nós colocamos o 3. Vamos lá, baixa o primeiro valor. Menos 2 vezes 3 é menos 6, com 0, menos 6. Menos 6 vezes 3 é menos 18, com menos 5 fica menos 23. Menos 23 vezes 3 é menos 69, com 3, menos 66. O último termo, então, é sempre o resto. Então, o nosso quociente vai ficar menos 2x ao quadrado, menos 6x, menos 23. E o resto desta divisão igual a menos 66. Questão 8. Efetue a divisão do polinômio px 4x à quarta mais 3x ao quadrado mais 8x mais 8 por dx igual a 2x menos 1, fazendo uso do dispositivo prático de Briot-Ruffini. Escreva o quociente e o resto da divisão. Então, o problema aqui é que o nosso divisor ele está com o x acompanhado de 2. Então, a gente precisa dividir esse termo todo por 2. Então, 2x dividido por 2 fica só x, menos 1 sobre 2. E agora a gente vai efetuar a divisão pelo Briot-Ruffini. Então, vou pegar aqui os coeficientes. 4x à quarta. Não tem o termo x ao cubo, então eu vou zerar. 3x ao quadrado. 8x mais 8. E na chave, então, vai o meio. Abaixo o 4. Então, 4 vezes meio é a mesma coisa que dividir por 2. Né? Então, fica 4 dividido por 2, que é 2, mais 0, 2. 2 vezes meio é 2 dividido por 2, que é 1. Com 3, 4. 4 vezes meio é 2, mais 8, 10. 10 vezes meio é 5, mais 8, 13. Só que nesse caso, o quociente, como nós dividimos aqui por 2, o quociente também tem que ser dividido por 2. Então, daqui sai
4x ao cubo, mais 2x ao quadrado, mais 4x, mais 10. Só que o quociente é toda essa expressão dividida por 2, tal como nós fizemos com o divisor. Então, fica 2x ao cubo, mais 1x ao quadrado, mais 2x, mais 5. E aí o resto é o último valor, é o próprio 13. Questão 9. Observe a divisão incompleta de px por dx, utilizando o método de Brio-Ruffini, sendo que um dos valores está representado pela letra K. Com base nessa informação, o valor de K é igual a... Então, aqui nós vamos simular que nós estamos realizando essa divisão, né? Então, 1 vezes 1, 1 mais 5, 6. 6 vezes 1, 6, mais 0, 6. Então, o valor de K é a alternativa E. Qual é o resto da divisão deste polinômio pelo binômio x mais 1? Bom, então, para resolver essa questão, faremos uso do teorema do resto, que nos diz, então, que se nós vamos dividir por x mais 1, basta a gente calcular o valor desse polinômio no menos 1. Lembrando que sempre temos que trocar o sinal. E o resultado disso será o resto da divisão. Então, vamos lá, substituir o menos 1 no lugar do x. Então, fica menos 1 elevado à décima, mais o menos 1 elevado à nona, mais o menos 1 elevado à oitava, menos 1 à sétima, menos 1 à sexta potência. Agora troca o sinal, olha lá, menos 1 à quinta, menos 1 à quarta, menos 1 à terceira, menos 1 ao quadrado, menos o menos 1, e no final tem um mais 1 ali. Menos 1 elevado à décima fica positivo. Menos 1 à nona, menos 1. Menos 1 à oitava, mais 1. Menos 1 à sétima, menos 1. Menos 1 à sexta, mais 1. Menos 1 à quinta fica negativo. Com esse negativo, fica positivo. Menos 1 à quarta fica positivo. Com esse negativo, negativo. Menos 1 ao cubo é negativo. Com o negativo, fica positivo. Menos 1 ao quadrado é mais 1. Com menos, menos 1. Aqui menos com menos, mais 1, mais 1. Então, vamos anular o que dá. Ó. Mais 1 com menos 1, mais 1 com menos 1, mais 1 com menos 1, mais 1, menos 1, mais 1. Opa, não tem com quem cortar, desculpa. Então, sobra esses e esse. Então, o resultado é 3. Logo, o resto da divisão desses polinômios é 3. Questão 7. Seja p de x um polinômio, o resto da divisão de p de x pelo polinômio b de x igual a x ao quadrado menos meio é? Então, a mesma coisa, eu quero saber o resto da divisão, então eu calculo p no ponto meio, porque ali é x menos meio, então eu calculo no positivo. Então, vai ficar assim, meio elevado ao cubo, menos 2 vezes meio ao quadrado, mais 3 vezes meio, menos 5. Então, meio ao cubo. 1 ao cubo é 1 e 2 ao cubo é 8. Menos 2 vezes. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado, 4. Mais 3 vezes 1, 3. Embaixo fica o 2, menos 5. Então, aqui, 1 oitavo, menos 2 vezes 1, 2. E agora fazemos o mínimo múltiplo comum, que vai ser 8. Então, 8 dividido por 8 dá 1 vezes 1, 1. 8 dividido por 4 dá 2 vezes 2, 4. 8 dividido por 2 dá 4 vezes 3, 12. 8 dividido por 1
é 8 vezes menos 5 menos 40. Então, aqui eu vou ter menos 44 mais 13, que vai dar menos 31 sobre 8. Então, é um número racional negativo. Alternativa D. Questão 8. A divisão de um polinômio px por um polinômio kx tem o quociente x² mais 3x² mais 5 e resto x² mais x mais 7. Sabendo-se que o resto da divisão de kx por x é 2, o resto da divisão de px por x é... Então, olha só, ele não está nos dando nem o polinômio px e nem o polinômio kx, ok? Mas, por definição, nós sabemos o seguinte. O kx é o divisor. Então, nós sabemos que o polinômio px, ele é igual ao polinômio kx, que é o quociente, o divisor, vezes o quociente mais o resto, né? Esse é o conceito que a gente tem de divisão de polinômios. O dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Ou seja, px é igual a kx vezes o quociente, que é x², mais 3x² mais 5, mais o resto, que é x² mais x mais 7. Eu quero saber o resto da divisão de px por x. Então, olha só, eu vou dividir px por x. Então, se a gente seguir a ideia do Briot-Ruffini, né, é x menos a. Então, quanto que vale esse nosso a? X menos 0, ok? Quando eu tenho a divisão só por x, significa que o valor que acompanha aqui é 0. Então, se eu calcular P de 0, eu encontro o resto da divisão, ok? Então, eu vou substituir o 0 no lugar do x. Vai ficar assim, K de 0 vezes 0² mais 3 vezes 0² mais 5, mais 0² mais 0 mais 7. Ou seja, então, o P de 0, que vai me dar o meu resto da divisão, é igual a K de 0 vezes 0³ é 0, 3 vezes 0² é 0, então vai sobrar o 5. Aqui 0², 0, mais 0, 0, mais 7, 7. Legal, só que o P de 0 está dependendo do K de 0, que eu não sei quanto é. Só que ele me disse que o resto da divisão de kx por x é 2. Então, se eu pegar o kx e dividir por x, eu obtenho o resto 2. Algum quociente aqui, né? Vou colocar um Q1 aqui para diferenciar e um resto 2. Mas o que significa isso? A mesma coisa que nós fizemos aqui. Significa que se eu calcular o k de 0, porque o valor que acompanha x aqui no caso é 0, isso aqui tem que dar 2, porque o resto da divisão é 2. Então, k de 0 é 2. Volto aqui e substituo. No lugar de k de 0, eu coloco 2 vezes 5 mais 7. Então, o resto aqui da divisão do meu polinômio por x, ou x menos 0 no caso, é 2 vezes 5, 10, mais 7, 17. Alternativa C. Questão 9. O resto da divisão de um polinômio px de grau maior ou igual a 2 por um polinômio dx igual a x menos 48 é igual a... Bom, o resto da divisão de um polinômio px pelo polinômio x menos 48, pelo teorema do resto, ele é igual ao p de 48. Basta você aplicar aqui o valor do a no polinômio que você encontra o resto. Logo, alternativa D.
o polinômio px igual a x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 5x mais d, onde d é um número real, é divisível por x menos 2. Determine d. Bom, seguimos na mesma ideia do teorema do resto. Se eu aplicar o ponto 2 no polinômio, eu encontro o seu resto. Então, eu vou lá e substituo 2 no lugar do x. Só que, na verdade, o que eu estou procurando é o valor do d. Só que, como esse polinômio é divisível por esse, significa, então, que o resto é zero. Então, eu substituo 2 no lugar do x e igual a zero. Eu vou ficar com 8 menos 2 ao quadrado é 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10, mais d, que é igual a zero. 8 menos 8, zero. Passo 10 para o outro lado, então d é igual a 10. Questão 7. O polinômio px é divisível por x menos 2. E quando divisível por x mais 3, deixa resto menos 45. Nessas condições, quais são os valores de a e b, respectivamente? Bom, se ele é divisível por x menos 2, significa que se eu aplicar o 2 no lugar do x, eu vou encontrar resto zero. Então, eu aplico 2 no lugar do x, p de 2. Então, vai ficar ax ao cubo, então a vezes 2 ao cubo, mais 2 vezes 2 mais b, e como ele é divisível, isso tem que ser igual a zero. Arrumando aqui, então, vai ficar 8 vezes a, 8a, mais b, que é igual, e aqui 2 vezes 2, 4, passo para o outro lado, menos 4. Bom, quando eu divido por x mais 3, ou seja, no ponto menos 3 daí, o resto é 45. Então, se eu substituir o menos 3 no lugar do x, então isso aqui deverá ser igual a menos 45, igual ao resto. Então, vamos lá. Então, menos 3 ao cubo, menos 27a, mais b, que é igual a menos 45. Aqui vai dar menos 3 vezes 2 é menos 6, passo para cá, mais 6. Então, eu vou ficar com menos 27a mais b igual a menos 39. Então, percebam que nós temos um sistema. Vou repetir a primeira equação. E a segunda eu vou trocar os sinais. Vai ficar 27a menos b, que é igual a 39. Então, 27a com 8a dá 35a. O b vai cortar. 39 menos 4, 35. Então, o a vale 1. Substituo em qualquer uma das duas equações. Então, vou na primeira. 8 vezes 1 mais b igual a menos 4. Então, b é igual a menos 4. Aqui 8 vezes 1 é 8, passou para lá, menos 8. Então, b é igual a menos 12. Então, a vale 1 e b vale menos 12. Alternativa E. Questão 8. O polinômio px é divisível por x mais 1 e também por x menos 5. Determina os valores de a e b. A mesma coisa, mas nesse caso, como ele é divisível, quando eu substituir, eu igualo a zero. Então, aqui eu vou substituir o menos 1. Então, vai ficar a vezes menos 1 ao quadrado, mais b vezes menos 1, mais 15, que tem que ser igual a zero, porque é divisível. Menos 1 ao quadrado é 1 vezes a, menos 1 vezes b é menos b, e o 15 eu vou passar para lá, menos 15. Aqui x menos 5, no lugar do x eu coloco mais 5. Então, a vezes 5 ao quadrado, mais b vezes 5, mais 15, que é igual a zero, porque ele disse que é divisível. Então, eu vou ficar com 25a mais 5b, que é igual a menos 15. Observem que todo mundo aqui é múltiplo de 5, então eu vou dividir todo mundo por 5. 25a dividido por 5 é 5a. 5b dividido por 5 é b. E menos 15 dividido por 5 é menos 3. Montamos o nosso sistema. A menos b igual a menos 15.
e 5A mais B igual a menos 3. Então, aqui corta os B's. A mais 5A é 6A, que é igual a menos 18. Passo 6 dividindo. Então, A é igual a menos 3. Substitui em qualquer uma das duas equações. Então, menos 3 menos B igual a menos 15. Menos B igual a menos 15 mais 3. Então, menos B é igual a menos 12. Então, o B é 12 positivo. Então, A vale menos 13 e o B vale 12. E a nossa última questão, no polinômio fx, o valor do número real k para que a divisão de f por x mais 3 seja exata é. Então, aplico menos 3 no lugar do x. E se a divisão é exata, isso tem que ser igual a zero. Então, como é x mais 3, a gente usa menos 3. Se é divisível, o resto é zero. Menos 3 ao cubo é menos 27. Mais 2 vezes menos 3 ao quadrado, que é 9. Menos com menos, mais 3, mais k, igual a zero. Menos 27, 2 vezes 9, 18. Mais 3, mais k, igual a zero. 18 mais 3 é 21, com menos 27 é menos 6, mais k igual a zero. Então, k vai ser igual a 6. Alternativa D.